Olá, bem-vindos ao Sorocast, este cast, videocast, podcast, todos os casts que você possa imaginar, que trabalha única e exclusivamente sobre a aleatoriedade. Porque sim, o aleatório nos convém. E nos queremos muito aleatório, porque o aleatório nos faz pessoas pensantes ou até viajantes. Mas enfim, o episódio de hoje vai falar sobre a exaltação da nossa beleza, nosso lance, nosso elã de pessoas negras. E o episódio de hoje tá bafo. Além do que, os nossos convidados também são, né, gente? Porque assim, os convidados de hoje são... Ai, meu Deus. Eu tô muito impactada. Vamos ver quem é? Vocês vão me amar depois disso tudo e vão amar eles também. Então a gente vai começar convidando a Larissa Jorge, que é formada em serviço social. Gente. Oi, Larissa. Militante. Olá. Também pela criança, não é de rua. Fundadora da TEAR, Formação de Educadores, mestra em Segurança Cidadã pela URGS Ileia e empreendedora social. E a frase que a define é: seríamos tão... A pessoa escreveu de um jeito bem horrível. Seríamos tão... Vamos ver no telefone. É mais fácil. O garrancho da pessoa. Ela fez uma frase maravilhosa, peraí. Eu escrevi... Seríamos tão melhores se não fôssemos tão bons. Exatamente, gente. Olha aí que maravilha. Muito bem. E agora, o nosso próximo convidado, vou procurar a frase dele para não pagar esse mico agora de novo, é o nosso amigo Piragira. Ele é ator, diretor, professor, produtor de teatro, gente. Ele é mestre em educação e doutorando em artes cênicas, diretor artístico do grupo Pretagô, brincante e um dos fundadores do Bloco da Laje. Quanta coisa aí. E a frase dele, que define ele, é um javali amoroso. Muito obrigada. Ela é grandona, mas ela é bem fofa. Muito obrigada, gente, por estarem aqui com a gente. É um prazer receber vocês, viu? Que bom, que prazer, que delícia. Muito felizes, muito feliz. Uma delícia também estar nesse lugar. E espero que a gente tenha aí longas conversas e possamos cada vez mais estreitar essas relações, virtuais ou não. Sim. Eu também acho, vai ser incrível, vai ser uma delícia. Estou aqui, ó, exaltando a minha beleza, a nossa beleza para esse encontro. Aqui a ideia é a gente conversar, bater um papo, exaltar os nós, né? Começar pelo que recomeçar, que é questionar muitas vezes e trazer para vocês também. O que vocês acham? O que vocês acham sobre o fato de a gente, nossas negras, às vezes não sairmos primeiro na nossa exaltação, nos exaltarmos, falarmos muito bem sobre nossa história e tudo mais, e a gente sempre acaba caindo ali pro lado mais negativo, assim, né? Tipo, claro, a gente não pode esquecer as questões raciais, a gente não pode esquecer as questões específicas, das questões da polícia, das questões históricas que estão permeando tudo isso, mas a gente muitas vezes puxa mais para esse lado, ao invés de diretamente para a exaltação, né? Eu queria saber mais ou menos a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham? Pode ser o seu Luiz. Quem começa? Fique à vontade. Começar? A gente está falando que a ideia desse encontro, nesse momento, é fazer uma conversa informada, né? Não tão formalizada. Então, acho que a gente pode ficar livre para ir complementando o que é a opinião de um e de outro, que eu acho que isso, para da diversidade, inclusive da expressão e da opinião de cada um, né? E cada uma. Eu sempre para pensar nisso de diversos lugares, de diversas formas, e não é fácil falar da exaltação ou do porquê a gente acaba recaindo numa descrição, falando sempre da parte mais negativa da história, da misória, de homens negros. E aí a gente se por que a gente acaba recaindo nisso. Quando eu converso com outros de mulheres negras também, a gente acaba lembrando um pouco que eu sou ensinada também. É impossível falar disso e não falar o quanto que é história. E a minha missão também foi colocando dentro de alguns parâmetros. Acho que eu vivo um momento, e que a gente tem um momento não tem como sair mesmo, inclusive famílias, mas ainda é realmente baixo o lugar do homem da mulher negra, nesse lugar de exaltação, nesse lugar de destaque. A gente vem buscando esse lugar da vez, né? Vem se colocando, realmente como não só esse lugar como médico de uma sociedade capitalista, né? Com diversos outros problemas, isso é importante. Então, assim, acho que é legal também ouvir o Thiago, mas eu lembro que uma colega, Helena Cassal, eu gosto sempre de citar nome e sobrenome, ela também me ensina isso, né, Larissa? Quando tu fala teu nome e teu sobrenome, Larissa Jorge, né? Porque nós somos únicos e é importante falar de onde a gente vem, a nossa família, né? E exaltar isso também.
E eu lembro que eu tinha muito vontade de poder dizer qualquer sonho poderia me servir. Então, eu não fui também ensinada a sonhar, eu fui ensinada a viver com o mínimo. E eu percebo que muitos homens e mulheres negros também vivem essa problemática. Isso resulta nessa dificuldade de falar de exaltação, sabe? De falar de outras que não da parte talvez mais negativa da nossa história, mas que é real. Ai, super, super concordo contigo, Ari, pensando assim, pensando como que a gente consegue criar mecanismos, como que a gente consegue fazer essa reviravolta, né? De quando a gente consegue, enfim, perceber e conseguir falar de exaltação, né? A gente consegue falar de exaltação quando a gente se percebe vivo, né? Acho que vivo também pensando um pouco nesse jeito, que é isso, entendeu? Que a gente está aqui, a gente está vivo, a gente está produzindo uma coisa que tem a ver com a vida, que não tem a ver com a morte, né? A gente está aqui produzindo conteúdo, a gente está aqui se arrumando lindas para produzir esse conteúdo faz parte de um festival, entendeu? Que é um festival incrível de mulheres negras. Então, acho que falar de exaltação, acho que inclusive o pensamento das mulheres negras nos ensina comunitariamente a pensar a exaltação como produção de vida, né? Então, a gente está no momento em que, estruturalmente, a gente está no mesmo lugar, o sistema continua nos matando, continua desejando e performando insistentemente uma narrativa de morte, mas a gente também tem organizações que favorecem a gente a dignificar e a pensar na nossa vida de um jeito positivo, né? Então, acho que é uma ideia assim muito lá nos meus estudos, eu penso muito sobre essa dimensão da simultaneidade da experiência negra, né? Que ao mesmo tempo que a gente vive num estado de dor, porque ao tempo inteiro, né, a gente tem uma memória, uma história construída a partir de um signo de morte, né, a partir da estrutura racista e racializante, mas ao mesmo tempo a gente está produzindo vida para, enfim, viver e produzir, né? Uma coisa não isenta a outra e elas andam assim equiparadas, né? E eu acho uma delícia assim a gente conseguir hoje, claro, né, sem dizer que mídias, redes, a dimensão de coletiva, não só presencial, mas virtual, né? Tipo assim, as pessoas negras do Sul se inspiram nas negras do Norte, vice-versa, e o Centro. Então, a questão globalizada entre, inclusive, as pessoas negras, isso também faz com que, dentro de estética, dentro da dimensão artística, da dimensão de linguagens, a gente consiga produzir também um referencial para a gente se ver, se identificar como bonita. A televisão, que a gente vê, né, começa a ver pessoas negras em lugares protagonistas. Eu não quero dizer que tá bom, eu quero só dizer que tem pessoas lá, entendeu? Protagonizando esses espaços, mas falta muito mais. Mas, então, eu acho que a gente consegue falar de exaltação hoje porque existe um caminho sendo percorrido por coletividades negras em diversos outros lugares, né? Eu acho massa, inclusive, olha aqui a gente se exaltando, entendeu? Todas elas, assim, maravilhosas. Em plena quarentena, se exaltando, né? Eu acho que, assim, falando no meu lugar de artista e professora, né? É muito doido, assim. Eu já trabalhei com serviço social, já trabalhei com escola particular. Quando eu estava na faculdade, eu fazia estágio em escola pública. E é muito doido quando a gente tá trabalhando principalmente com os jovens, assim, principalmente mais para os adolescentes, da galera do serviço que tá mais ali sendo atendida pelo CJ, serviço social e tudo mais. Porque para eles, às vezes, e não é querer diminuir o tipo de cultura que está próximo deles, ou querer diminuir qualquer outra coisa que seja para esse sentido, mas para eles é muito doido eles se identificarem com uma pessoa que é muito próxima deles, né? Porque eu, por exemplo, eu vim de periferia, fiz faculdade, virei professora e tal, e às vezes eles encontram comigo, eles ficam, tá, professora e tudo mais. Eles me veem como uma figura de autoridade, como que eu sou uma professora, né? Mas eles também ficam assim, tipo, que eu falo pra eles, gente, eu sou uma pessoa que eu vim da periferia, eu matava aula feito uma doida, eu fiz supletivo do ensino médio, eu fiz pré-vestibular como uma maluca com o dinheiro que eu tinha, juntei o dinheiro uns meses e peguei o pré-vestibular e entrei na URGS, entendeu? Então não é impossível. Não é uma coisa que a gente pensa assim, às vezes pra gente é muito impossível a gente pensar assim, no lugar que a gente está da periferia, de como é que eu vou conseguir fazer um pré-vestibular e entrar na URGS? Como é que eu vou conseguir ter tempo e cabeça para estudar?
E quando a gente se mostra, quando a gente exalta isso que a gente tem, essa nossa trajetória de uma forma positiva, isso também se torna um reflexo positivo para as pessoas que estão recepcionando aquilo, né? No caso, os jovens, que é a experiência que eu já tive, de fazer eles entenderem que isso é possível, se trabalhar com coisas que para eles não era uma coisa assim, uma profissão, entende? Eu tive alunos na Lomba do Pinheiro que eram excelentíssimos músicos, mas para eles trabalharem com música não era uma coisa assim, tipo, tá, uma profissão que vai me dar felicidade, vai me dar dinheiro, vai me sustentar e vai sustentar a minha família, meus filhos, enfim. E isso é muito doido para eles perceberem que tem pessoas que estão dentro daquela comunidade, que parte delas também vieram daquele lugar também, que estão tendo essa glorificação, assim, vamos dizer, né? E é muito doido para mim, foi muito, muito legal, assim, tomar essa percepção dentro do meu trabalho, assim, de professora e de educadora. E como é legal, né, as pessoas verem as exaltações, né? Perfeito. E eu percebo que isso acontece muito também, de a gente conseguir perceber a exaltação na juventude hoje, e quando a gente volta para as famílias e volta para as experiências, você percebe que existe uma outra forma também de criar, uma outra forma de falar de beleza, de falar de relação com o mundo também, né? Que ela não é uma relação mais só de servidão, é uma relação de cuidado, é uma relação de um lugar de pertencimento também. Então, tudo isso hoje, acho que eu consigo perceber isso ainda na juventude, mas também percebo muito do que tu trouxe, assim, Laura, de às vezes, o adolescente. Eu trabalhei 10 anos na abordagem social de rua em Porto Alegre e trabalhei depois como coordenação num outro serviço. E eu vivi duas coisas, né? O lugar de você perceber que crianças e adolescentes em situação de rua não se percebiam como um sujeito de direitos. Aí eu falo do meu lugar como assistente social, né? Fazendo menção ao dia 15 de maio, que é hoje o dia do assistente social também. Então eu olho para isso enquanto mulher negra, e essas famílias majoritariamente são negras, ainda são negras, né? Muito embora isso já esteja mudando um pouco por conta da questão social, da economia, mas ainda são negras. Então existe todo um trabalho a ser feito, né? E no outro lugar, quando eu coordenei uma equipe, e eu lembro o quão difícil era as pessoas aceitarem, né, uma coordenação negra. Parecia que eu tinha aqui, que talvez fosse minha impressão e não a realidade, né? Mas parecia que pelo fato de eu ser um pouco mais jovem, na época, né? Agora não tanto, mas de ser uma mulher negra, isso também, de alguma forma, fazia com que eu tivesse que revalidar tudo, né? E eu tinha medo de escrever, eu tinha medo de coordenar uma equipe de fato, né? Muito embora as pessoas acreditassem na minha potencialidade. Então, tem a coisa realmente do que te é introjetado desde a infância e adolescência, né? Isso é muito importante para a gente falar de exaltação. Isso é muito importante para a gente falar de novos fenômenos que estão surgindo aí, né? Mascarados de outras formas, mas velhas e novas práticas também. Sim, exato. Concordo plenamente contigo. Isso a gente vê. Eu não vou dizer que não, mas eu sofro disso todo dia. Apesar de ter uma pós-graduação, de ter uma graduação, de trabalhar desde, sei lá, já não sei quantos anos eu tô trabalhando com teatro, como educadora, assim. E isso de ter que se revalidar é uma coisa que é um processo super cansativo, né? Se a gente for parar pra pensar. Que às vezes a gente tá tão cansado de ficar se revalidando que a gente não se revalida mais. A gente chega num momento que a gente diz assim, quer saber? Eu não quero mais fazer isso, eu já tô cansada de fazer isso. É uma coisa que me cansa fazer isso. E isso é uma coisa que a gente tem que, ao mesmo tempo, também dizer, não, peraí, é uma coisa chata, é uma coisa que me cansa, é uma coisa que eu não aguento mais, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu preciso fazer e vou continuar fazendo. É exatamente aquilo que tu falou, é falar o nome, sobrenome, todas as graduações, pós-graduações, cursinhos que eu fiz, etc, 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 é falar tudo. Porque a gente não passou o trabalho que a gente passou para fazer isso tudo que a gente fez e não dizer que a gente fez, né? E passar reto, assim. Por favor, né? Por favor, né? Não, é isso, né? Tipo, a gente é sempre, no mínimo, o trabalho dobrado pra gente, né? No mínimo, você tem que ser o dobro de uma pessoa que não é preta, né? No caso, né? Claro, tô falando aqui de raça, né? Mas se a gente vai pegar
interseccionalizar, né? Tem todos os outros, assim, né? Lugares, assim, né? Mas é isso, assim, a gente fica sempre nesse trabalho que é difícil, que é pesado, e assim, agora, por exemplo, a gente está vendo nesse momento de distanciamento social, de pandemia, fico vendo muito, assim, acompanhando nas redes mesmo, assim, amigas, amigos pretos, né, relatando as suas experiências de como que é se manter, né, sendo uma pessoa preta, e se a gente vai pensar que são pessoas pretas, a gente vai pensar também que a questão dos trabalhos não formais também estão super presentes aí, né, então, que, né, muita gente preta que trabalha de maneira informal, né. Então, a gente vê que são pessoas que estão em casa, mas não estão em casa assim de boa, podendo, estou em casa, fique em casa se você pode. Não, eu estou em casa porque não tem trabalho para fazer e não tem o que fazer, né? Que é o caso dos artistas, no meu caso, assim, no caso da Laura, enfim, de outras áreas também de trabalho, assim, estou em casa. Então, eu tenho acompanhado essas pessoas e eu vejo que algumas delas, assim, é expressivo, assim, alguns relatos de pessoas pretas que tem uma questão super direta ligada, assim, à sua autoestima nesse momento, sabe? Que é isso, a coisa de estar em casa, você está num processo que pode ser positivo, mas para muito, eu vou fazer plantinhas, vou mudar minha casa, vou fazer coisas, aproveitar esse tempo para me cuidar, nanana. Mas tem muita gente que está deprimidaço com essa função, entendeu? Está sem perspectiva de trabalho, que está num perrengue doido, e as pessoas pretas que eu tenho acompanhando que estão nesse rolê, assim, né, desassistidos dentro desse processo todo pelas faltas de políticas, né, estão numa bad, assim, sabe? Na medida do possível, eu tenho tentado conversar com as amigas, assim, amigos, que vai diretamente nesse rolê que é o da autoestima, entendeu? Que é disso que a gente está falando, assim, da coisa de vocês perceber de forma exaltada, né? E que isso está abalado nesse momento para muita galera, assim, para muita gente, né? Uhum. Então, fico pensando assim, nossa, é um trabalho triplo você se colocar numa dimensão que é normal, como estava antes, né, de começar a pandemia, e o trabalho quádruplo, quíntuplo, que é agora você conseguir manter a sua saúde mental, a sua dimensão de exaltação, a sua dimensão de autoestima nesse momento, entende? Em que tem muita gente, inclusive, romantizando esse momento, né? Não, momento para a gente se conectar e a gente, sabe? Para quem pode, né? Não, e eu boto muita fé que seja um momento para a gente aprender muita coisa, assim, se a gente vê pelas nossas dimensões, pela nossa ancestralidade, a gente vai repensar nesse lugar, né? O momento da gente também refletir, pensar, silenciar, né? Fazer, assim, aquela escuta precisa do que a gente está vivendo. Mas, né, tem o corre, tem o dia a dia, e, assim, vendo essas pessoas nas redes, assim, eu fico, nossa, gente, a gente tem que ter um jeito, assim, de como que a gente vai trabalhar, assim, exaltação desses amigos. Exaltação não é só, assim, de para fora, né? Exaltação para dentro também, né? Aquilo que você tem que se exaltar dentro de si, assim. Uma nóia, assim, tipo, pensando nesse lugar, né? Tem muita gente que tá nesse lugar aí também de se sentir inútil, né? Já eu tô em casa e eu não estou, sei lá, criando ou... essas coisas aí que a galera fala que tu tem que virar um mega empresário da noite pro dia no meio de uma crise mundial. E... seja um baita criador de coisas e ideias, ganhe muito dinheiro no meio de uma crise mundial. E a galera se sente, às vezes, meio inútil com isso, né? Eu já conversei com algumas pessoas que se sentem assim. E, claro, a gente tenta, né, na medida do possível, ajudar essas pessoas e dar uma força para elas. Mas é muito doido também a gente conversar com pessoas que não estão dentro desse lugar, né? Que essas pessoas que tu falou. Tipo, essas pessoas que, por exemplo, têm uma carteira assinada, que tem lá uma férias para tirar, que não tirou ainda e pode tirar se quiser ficar mais um mês depois que acabar a quarentena. Aquela pessoa que sabe que vai receber no outro mês porque tem os seus direitos trabalhistas garantidos, entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho um emprego, trabalho com serviço social e trabalho com escola particular. Mas eu não tenho nenhuma garantia de emprego, porque meus trabalhos dois são contratuais, eu sou MEI. Então, assim, graças, tudo deu certo e eu ainda continuo recebendo. Apesar de ter o meu salário negociado, eu continuo recebendo. E consigo me virar assim o que eu tenho aqui. Mas eu tenho muitos casos de conhecidos que estão em situações bem piores do que as minhas. De não saber que vai receber esse mês, não saber se vai receber no outro.
trabalhando nessa Sim. semi-informalidade, que não é bem uma informalidade, é aquele espaço que a gente não sabe como é que ele funciona e para onde ele vai e como é que ele anda, e a pessoa não sabe se amanhã de manhã já vai estar outra situação, e tem toda essa carga que a gente está vivendo agora, da questão da pandemia, e também tem toda a carga emocional que vem junto com as outras questões que a gente trabalha também, que a gente tem que viver, né? Que Com é certeza. de se exaltar, de se sentir melhor, tem que me sentir bem, porque eu sei que tem gente pior do que eu. Já ouvi relatos assim, entendeu? De amigos. Que é assim, eu tô me sentindo ruim, tô me sentindo péssimo, mas eu sei que tem gente pior do que eu, então não devia ter me sentindo péssimo. Claro que não, gente. Cada pessoa recepciona as coisas de um jeito diferente, né? E Com certeza. as inter-relações. E agora falando disso, vamos falar um pouquinho sobre inter-relações, né? Eu vou falar um pouco da minha vida, para poder chegar no assunto das inter-relações. Eu tive um relacionamento de muitos anos com uma pessoa branca. E neste período que eu comecei, entre o período que eu conheci meu ex-marido e me separei, eu andava muito com pessoas brancas e o meu meio de andar estava se transformando em uma transformação, assim, eu estava analisando isso esses dias. E como faz diferença pra gente a gente andar junto dos nossos pares, né? Antes eu achava um pouco bobagem isso, mas agora, hoje, eu analisando a minha vida e analisando as pessoas que eu vejo no entorno também, como faz diferença a gente andar com nossos pares, né? Estar com os nossos pares. É claro que o nosso pensamento vira outro, nossa visão de mundo vira outra, inclusive o nosso trabalho vira outro, né? Eu adoro os lugares que eu trabalho que tem bastante gente preta. E às vezes eu sou a única preta, daí eu fico meio incomodada. Mas, assim, eu acho que isso é uma coisa que tá mudando, assim, pelo menos do meu olhar, eu percebo que isso muda, assim, mudou muito pra mim. De me relacionar com outras pessoas negras, não só amorosamente, efetivamente, de nível de amizade, mas também de vínculo de trabalho, né? Por exemplo, uma dos meus chefes, minha coordenadora, na verdade, ela é negra. É a primeira vez que eu tive uma coordenadora negra trabalhando no serviço social. Anos que eu já trabalhei em serviço social. Então, foi quando eu vi que ela era uma mulher negra, eu fiquei assim, meu Deus, que legal. Porque eu sempre via homens brancos trabalhando no serviço social, né? E como é diferente a acolhida, como é diferente todo o trabalho. Tu nota a diferença, é gritante a diferença. Que eu lembro muito bem de as educadoras todas, as educadoras do serviço social, todas serem mulheres. Aí existia um homem coordenando todo aquele monte de mulher. Existia várias ideias e várias formas de acolher diferentes daquele homem, mas a gente não tinha muito o que fazer, porque ele era coordenador e, enfim. E como é diferente estar trabalhando com uma mulher e também estar trabalhando com uma mulher negra, né? Como é diferente pra gente estar trabalhando junto dos nossos pares, né? Não só em termos profissionais, né? Em termos de mercado, de trabalho, de trabalhando com artistas negros ou com educadores negros, mas também das relações de a gente se entender quanto indivíduo, entender as nossas qualidades, as nossas exaltações e tudo mais. O que é isso para vocês? Fala, Thiago. Deixa eu começar. É muita coisa. Isso, assim, é muita coisa, porque assim, eu acho que é uma grande questão, assim, uma grande discussão, assim, né, entre a gente, a questão dos nossos relacionamentos e as questões raciais envolvidas nos nossos relacionamentos. E eu acho que é, assim, uma pauta bastante interna, assim, da gente internamente com pessoas negras discutir isso. Mas eu acho muito... tem muitas questões, assim, que envolvem, né, a questão dos relacionamentos interraciais, assim, né. Não dá para pensar, assim, é muito diferente, assim, quando a gente vai pensar, pelo menos, o relacionamento interracial de homens negros com mulheres brancas e vai pensar de mulheres negras com homens brancos, né? Tem muitas dimensões estruturais assim, que no mínimo a gente teria que falar das experiências de homens negros com mulheres brancas. A gente pode pensar em outras abordagens de mulheres pretas, mina preta com um boy branco, entendeu? Assim, já pensar em todas as relações de exclusão da mulher preta que está na ponta, entendeu? Né? A gente vai pensar uma outra dimensão da relação do afeto a partir do preterimento relacionado com o homem branco, que muitas vezes vai dar o afeto que o boy preto não vai dar esse afeto para essa mina preta. Enfim, acho que tem muitas questões assim envolvidas nisso, por isso que eu falei, é muita coisa.
Mas a dimensão que isso que acho que você está falando, Laurinha, que é da gente tá entre os nossos, nossa, isso tem tudo a ver, inclusive, com a dimensão da exaltação, né? A exaltação para a gente surge quando a gente está em coletividade, né? Quando a gente se vê no outro e vê que é possível a gente se ver vivo. Eu fico insistindo nessa tecla de narrativa porque para mim era um jeito de pensar o mundo, né? Um jeito de pensar e criar, porque eu sou um artista, e um jeito de pensar sem me adoecer por conta dessa estrutura perversa que, né, que nos condiciona. Então, a coisa para mim de estar junto, tem várias dimensões da criação, do desenvolvimento da nossa autoestima, das nossas estéticas, e tem muito uma relação também de cuidado, muito uma relação de saúde mesmo, sabe? Da dimensão familiar, de onde a gente vem, ou da dimensão dos nossos afetos, dos nossos amigos, assim. Eu acho a coisa das inter-relações, assim, entre pessoas pretas, que a gente sempre tem uma tendência a evoluir, tem muitas dificuldades, muitas vezes, em muitos lugares, né? Se a gente pensasse em Brasil, né? Que é muito gigante, e a experiência negra é diferente em cada lugar do Brasil, né? A gente tem que pensar coletividade, comunidade e tal, né? Como se organizam, né? Mas pensando aqui em Porto Alegre, assim, a gente, assim, né? A Laurinha eu conheço menos, estou conhecendo mais agora, mas, assim, a gente, com a experiência, por exemplo, do grupo que a gente trabalha, o Pretagô, né? Que são de artistas pretos, a dimensão de outras realidades dentro do movimento negro na cidade, dos movimentos negros na cidade, né, das experiências artísticas, é muito fundamental, assim, para a gente evoluir, assim, sabe? E para a gente pautar uma cena, não uma cena só artística, mas uma cena enquanto agentes, atores sociais, assim, né? Da gente em coletividade, assim. Eu acho incrível. Inclusive, me descobrir e fortaleço cada vez mais as minhas potências, entendeu? Em coletividade preta, solitariamente. E eu atuo em espaços brancos também, espaços institucionais que são majoritariamente brancos. E é sempre diferença. E hoje, aos meus jovens 36 anos, eu consigo dimensionar a minha presença e atuação em lugares majoritariamente brancos e nos lugares pretos, assim. São escolhas muito precisas, porque eu acredito também que, de certa forma, a gente tem que estar estratégico, assim, nesses lugares, né? Então, muitas vezes a gente tem que estar no meio de pessoas brancas para conseguir, às vezes, né? Tipo, estar inserido em espaços de poder, assim, né? Então, em espaços de conhecimento, porque, né? A gente ainda assim, a gente ainda é minoritário no que diz respeito ao acesso a direitos, né, acesso a tudo, né, então a gente muitas vezes tem que estar em espaços que são majoritariamente brancos, a faculdade, a escola, o local de trabalho, né, tudo isso, e é difícil. Quanto mais a gente se expande na nossa negritude, na nossa consciência, mais a gente entrava combates nos espaços que são brancos. Eu sofri muito com isso. Hoje eu acho que eu consegui descobrir uma estratégia de me blindar desse sofrimento e de agir estrategicamente. Eu estou dizendo isso hoje, pode ser que daqui a pouco eu tenha uma outra impressão sobre como eu estou agindo, mas eu estou agindo um pouco, pensando um pouco assim, por esse lugar, sabe? Enquanto eu não consigo estar só com os meus pares, que é o meu desejo, e eu acho legítimo, e pode ter gente preta que acha isso não legítimo, e tudo bem, nós somos plurais, né? Mas, assim, o meu projeto é de fazer circular, que já circula conhecimento entre as minhas redes pretas, bem sociais, mas ainda falta circular o dinheiro. E daí a gente entra ainda nessas questões, né, que é a grande dificuldade. Enfim, já misturei um monte de coisa, eu falei, é muita coisa. Vai abrindo a caixinha de Pandora, porque tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado, assim, né? Umas coisas estão interligadas, totais. Eu fico muito nessa pira, assim. Nesse 2020, agora nessa pandemia, isso que eu tava falando de acompanhar algumas pessoas nas redes e ver, enfim, são diversas as experiências de pessoas pretas durante a pandemia, pensando nisso, assim, sabe? Nossa,
quais são as estratégias para a gente conseguir trazer, nem que seja minimamente, a dimensão do capital, sabe? Do dinheiro mesmo para as nossas redes. Porque aí a gente está garantido, né? Porque conhecimento a gente tem e compartilha. Isso, né, que é o mais importante, né? A gente tem e compartilha. Organização, a gente, na verdade, ensina o Brasil a título de organização, né? As organizações negras, as organizações indígenas, tanto que a gente está aqui, está vivo, entendeu? Que a gente conseguiu se manter dentro dessa estrutura. Então, isso tudo a gente tem esse poder, mas o dinheiro, a gente, né, porque esse sistema perverso age dessa maneira. Por exemplo, Estados Unidos é outra história, né? É outra história. Tem negros milionários, né? Tem negros milionários, tem bancos de pessoas pretas, tem porque o processo se deu de outra maneira, né? Então, agora sim, hoje, né, dia 15, dia do assistente social, dia 14 foi o dia do Te Vira Negão, dia 13, né, comemorada essa abolição aí, né, que não é bem abolição, que é o, né, te tiro as correntes, mas te jogo na rua sem nada, né? Então, é um pouco nesse lugar, assim, pensando essa coisa das relações, assim. Eu tenho pensado muito nisso, assim. Muito, muito, muito. Mas eu gostei muito do que ele estava trazendo, assim, do que o Pira estava foi assim para vários locais, mas acho que tudo fez sentido também. A gente acaba lembrando que o assunto ele não se esgota numa resposta única, não existe uma única coisa que a gente possa dizer que ilustre e diga, né? Isso acontece por causa disso, a relação tem que ser dessa forma, enfim, né? Eu, por muito tempo, assim, acho que uma coisa, é difícil eu dar uma opinião, assim, única sobre isso, né? Porque eu concordo que as relações são mais profundas e existem outras explanações e outros fundos para a gente poder discutir. Porém, eu fico pensando um pouco na minha relação, aí eu volto de novo na coisa da exaltação, na criação, nas relações nos grupos, né? Eu também passei por esse lugar, né, de um casamento com um homem branco também. Passei pelo lugar de uma adolescente que não se reconhecia como uma adolescente negra. Então, isso vinha nas minhas memórias, nas bonecas que eu ganhava, nas Barbies loiras, né? Isso é um ponto. Nos grupos que eu tinha de amizade e essa questão de raça, essa questão de preconceito racial, isso nunca foi pauta na minha história, na minha adolescência, né? Eu fui começar a perceber isso quando eu comecei a ter um pouco mais de crítica, quando eu tive acesso à universidade, quando eu comecei a mudar um pouco as minhas relações. Então, hoje, eu consigo dizer que, bom, o fato de eu me relacionar com grupos, né, de mulheres negras, de homens negros, o fato de eu, mais do que isso, né, quando eu crio, e eu tenho que falar disso, é impossível não falar, quando eu crio a iniciativa que é a Educacional TEAR, que é a formação para educadores sociais, eu crio ela e trago para junto de mim mulheres, especialmente mulheres, as instrutoras são mulheres, né? E nós temos, assim, acho que um instrutor, o homem, né, que é um homem trans, e o restante são mulheres. Preferencialmente, a gente pode trazer as mulheres negras para esse cenário, né? Então, eu fui também percebendo que o lugar que a gente vai ocupando também é necessário que a gente ocupe um lugar de destaque, né? Acho que esse é um ponto. Quando a gente volta lá na exaltação de novo. A questão de eu me sentir pertencente a um grupo e me reconhecer como mulher negra e reconhecer em outras mulheres negras potencialidades foi fazendo com que eu sentisse, com que eu me permitisse também a sentir que eu tinha lugar, né, nesse mundo, que eu poderia crescer, que eu poderia também ser referência para alguém. Então, isso é muito... Então, os grupos, eles são importantes, as relações são importantes nesse sentido. Agora, é muito complexo para mim, por exemplo, falar que eu não me relacionaria mais ou que eu não me relaciono, né, emocionalmente com homens brancos, por exemplo, né? Eu, na minha vida inteira, e aí eu não sei porque aconteceu, se é uma questão de onde para onde eu olho, para onde me olham, por exemplo, que eu tive pouquíssimos relacionamentos, né, com homens negros. Isso é importante de dizer, né? Não, acho que isso que o Pira falou, né, talvez da coisa que carinho tu recebeu, como é que foi, né? Então eu tive pouquíssimos relacionamentos afetivos com homens negros, né? Mas ao mesmo tempo, hoje, num novo relacionamento com um homem branco, e é importante falar isso,
eu também eu me coloco à frente ali naquela relação como uma mulher negra. E também exijo um reconhecimento na minha relação com essa mulher, né? E sempre trago, né, para esse homem branco de que ele não tem noção da minha história, da história de mulheres negras, ele nunca vai ter esse sentimento, primeiro porque ele é homem, depois porque ele é branco. Então também é importante, está sendo importante, claro que eu falo isso de um lugar da minha relação, mas também é importante quando eu passo e falo isso com pessoas brancas também, né? Quando eu circulo por esses locais. Então é importante que eu consiga trazer, né, e dizer, olha, você não consegue falar para um homem, para uma mulher negra, não. Você não sabe o que é isso. Você não reconhece essa história. Você não sente. Você não tem essa genética. Então, acredito que muitos relacionamentos, não só, né, afetivos, mas também de amigos brancos, fizeram com que essas pessoas começassem a perceber e tirar da ideia do senso comum como se não existe mais racismo. Não existe, sim. Não existe esse lugar onde a mulher negra, o homem negro não tem o mesmo destaque, não tem o mesmo acesso. Não, existe sim. Esse lugar está marcado e a gente está lutando para não mais aceitar, né? A gente nunca aceitou, mas cada vez mais forte. E os grupos, eles nos potencializam em relação a isso. Quando eu vejo o Pira, por exemplo, que é um cara, né, que está na academia, que está escrevendo, isso me dá um fôlego, né? Quando eu te vejo, né, Laura, quando eu me vejo nesse lugar e outras mulheres estão me vendo também. Estão vendo, né, a Larissa, né, a educadora, assistente social, mãe, divorciada e instrutora de um curso de formação. Então, acho que isso tudo faz com que a gente daí volte para a exaltação e fale da questão do pertencimento dos grupos, sim. Então, eles são importantes, mas também é importante que a gente consiga levar, né, a nossa história, a história real, né, para que as pessoas brancas também parem de colocar uma pedra em cima disso, né, uma pedra, a gente precisa falar disso. Então, acho que isso era um pouco que eu queria falar, porque é um assunto que é complexo, é difícil, e eu mesma, nesse lugar, né, de me relacionar com um homem branco, também estou talvez tendenciada a falar dessa forma, mas é importante, para mim é importante circular por esses lugares, mas me fortalecer com amigas, né, principalmente mulheres negras, me fez crescer da forma que eu cresci profissionalmente e intelectualmente também. Isso aí, gente. E agora pra gente, assim, ó, é uma pergunta. Eu sei, eu acho terrível fazer esse tipo de pergunta, mas eu vou fazer, tá? O que vocês acham que como é que deve se autoexaltar? Dicas, assim, para se autoexaltar. Eu diria super assim, ó, esteja com os seus, esteja com as suas e faça disso uma opção. Sobretudo quando que é isso, né? Tipo assim, às vezes uma pessoa negra está super inserida já na sua comunidade, que ela nasceu numa comunidade negra, ela está numa comunidade, ela está inserida numa comunidade tanto familiar quanto geográfica, quanto, enfim, já está inserida numa geografia assim negra, né? Vamos usar esse termo da geografia. Mas para ela, assim, ir estudar, trabalhar, ela acaba se inserindo em lugares brancos, né? E aí, a branquitude a branquitude ela é complexa, né? Para destruir, assim, né? Então, ela une um dos instrumentos nesse campo mais erudito, acadêmico, do trabalho, onde está, assim, né? A pelugem, né? O ostracismo ali, a pelugem do racismo. Há uma sedução, inclusive, né? Que ela vai ali pelo justamente deslegitimar sua negritude, colocando, né, muito minuciosamente os elementos perversos, né, de dominação. E que é o lugar da academia, por exemplo, né? Academia, dentro da academia, numa sala de aula, a priori ninguém vai trazer, né? Vai ser outra estratégia, né? E que pode seduzir. Então, assim, tem essas pessoas que estão nesse lugar já que vêm de uma comunidade negra, mas que precisam estar em lugares de acesso, em lugares de conhecimento, de acesso a direitos que são majoritariamente brancos. E tem as pessoas que estão no movimento contrário, que já vieram de um lugar que é um lugar majoritariamente branco, ou que tem acesso a um lugar de classe um pouco mais diferente, enfim, outras circunstâncias da vida,
que daí fazem um movimento contrário, de se reconhecer numa comunidade negra. Mas, assim, como dica disso, eu diria assim, esteja com os seus. Esteja próximo dos seus e produzindo com os seus. Eu acho que é uma coisa, assim, muito incrível. Eu sou uma pessoa muito adoradora e pertencente da cultura de carnaval, né? E eu faço do carnaval muita coisa na minha vida, de escolha estética, artística, criativa, de ser um espectador, de ser um participante dessa cultura, um agente, e também de ser alguém que pensa sobre isso, né? E eu acho uma coisa muito incrível quando você vai numa escola de samba, que majoritariamente são escolas de comunidades pretas, né, de pessoas pretas, né? É um território, assim, né, simbólico preto. Você vê as crianças nessa perspectiva de exaltação, desde pequena cultivando isso, porque tem uma referência que é a passista, que é alguém que já está numa outra geração, que é mais velha que eu, tem a porta-estandarte, que está numa outra geração, aqui no Sul, né, a gente tem porta-estandarte, né? Tem a porta-bandeira, tem, sabe? Então, é um lugar onde a criança negra ela já consegue constituir a sua ideia de exaltação, porque ela se vê, né, nos esses reflexos. E eu acho isso incrível, assim, para pensar como que a gente pode conseguir trabalhar essa ideia de exaltação, estando com os seus, seja onde for, né, perseguindo os seus, porque ali eu acho que está toda né, aquela nossa pele maravilhosa, que às vezes assim, a gente vê os negão, as negonas com 70, 80 anos, assim, com uma pelezinha assim, né, parecendo a metade de 40, né, eu digo assim, né, entre os nossos que tá o nosso elixir da vida, né, então, tipo assim, tá ali, né. Cara, eu achei muito interessante isso que o Pia está trazendo, assim, eu concordo, né? De certa forma, eu faço isso no meu trabalho, né? Eu chamo os meus, eu chamo as minhas, mas eu diria assim, bem pontualmente, daria algumas dicas, assim, se é que a gente pode dar dica para elas, acho que reconhecer a sua história, reconheça a sua história, saiba de onde você vem, reconheça a história também da cultura africana, né? Não importa a religião que você tenha, mas reconheça a cultura. Essa forma de colocar a cultura afro, as questões religiosas afro num lugar que também não é um lugar que seria feio, né? Um lugar escuso, acho que também faz com que muitos negros e negras não se reconheçam, né? Então, acho que também reconhecer que existe cultura, que não existe somente a história, né, do escravagismo, né? Que existem outras histórias sobre homens e mulheres negros. Acho que o primeiro ponto é isso, é reconhecer a sua história. A outra coisa é não aceitar mais aquilo que é inaceitável, porque talvez seja mais fácil ou porque eu não quero me incomodar, né? Muitas pessoas às vezes acabam se colocando em lugares que eu não quero estar, eu não quero me sujeitar. Então, acho que e a forma de não se sujeitar a muita coisa, sim, é através do conhecimento, é através da cultura, é através da arte, né? Então, que a gente consiga, de alguma forma, né, primeiro, se reconhecer, segundo, reconhecer sua cultura, depois dizer que sim, temos direitos à educação, à cultura, à arte, e temos direito também de estarmos lá enquanto figura de representação, enquanto professores, enquanto educadores, enquanto técnicos, enquanto profissionais. Então, esse lugar, ele é o lugar onde eu preciso primeiro acreditar, né? Eu preciso também romper com alguns padrões que me são introjetados desde que eu sou criança. E aí sim, né? E aí eu vou ser também uma pessoa que talvez vá criar outras pessoas já dentro de um outro universo onde esse lugar ele não vai existir mais, eu não vou mais aceitar, né? Eu vou fazer algo para mudar. E acho que é aí que eu entro muito assim, eu li já um pouco sobre a Angela Davis, enfim, e eu acho muito interessante as coisas que ela traz e o ponto de vista que ela tem. Obviamente que outras também, né? Escritoras aqui brasileiras, mas ela fala sobre algo que eu gosto bastante, que ela diz, eu não estou mais aceitando aquilo, né, que eu não posso
eu não posso mudar, eu estou mudando, né? Não estou mais aceitando. Então, acho que o meu recado ele seria esse: a gente não tem que aceitar mais a estrutura como ela está posta, a gente tem que fazer algo para mudar. E mudança é movimento, mudança é grupo, mudança é pertencimento, né? Mas mudança é sair fora da caixa e poder dizer: aqui eu venho também, né? Qual é o meu nome, qual é o meu sobrenome, de onde eu venho, qual é a minha família. Então, a minha dica ela seria muito essa, assim, porque o resto vai ser enfrentamento, né? E se a gente não reconhece que existem ainda barreiras, facilmente a gente recai na ideia do homem branco, do embranquecimento, e a gente esquece que na academia, sim, nós somos minoria, a gente esquece que nos campos de trabalho nós somos minorias, a gente esquece que as mulheres negras, né, são mais violentadas. Então, isso são dados que são importantes. Para a gente poder avançar, para você poder avançar, você precisa reconhecer isso tudo. É isso. Ótimo. O que eu vou dizer depois disso, gente? Bafo! Cara, e assim, ó, desculpa interromper, mas eu acho que eu tenho que falar isso, assim. Eu amo Elza Soares, Conceição Evaristo, Nilma. Então, assim, são mulheres que inspiram, né? Mulheres negras que escrevem, né? Que falam, que cantam, que são da cultura também. Então, acho que reconhecer essas mulheres, isso não é modinha, é reconhecer as mulheres antes de nós também, essas mulheres negras de destaque, e poder dizer que sim, eu acredito numa outra, acredito sim que a juventude está vindo mais forte, principalmente por a gente reconhecer o nosso cabelo, já começa daí, né? Reconhecer a cor da pele. Então, acho que já tá vindo mais forte, mas a gente precisa, nesse momento de recessão, como agora, conseguir vencer obstáculos e não deixar que a gente entre num abismo, sucumba, né? E caia de novo. Então, acho que são coisas importantes para a gente poder pensar. Isso aí. Então, para complementar, eu não vou repetir o que vocês já falaram, concordo plenamente. Eu acho que assim, a minha dica é: levanta a cabeça, senão a coroa cai, gente. É só isso que eu tenho para dizer depois de tudo que vocês disseram. Ai, gente, então um pouquinho antes de finalizar, a última coisa. A gente vai fazer umas perguntinhas aleatórias para vocês, porque eu gosto de trabalhar com aleatoriedade, eu gosto de coisas aleatórias. Adoro! Queria que você falasse um pouco dos projetos de vocês, tu, Larissa, da TEAR, o Thiago, que eu sei que tem 50 mil projetos, eu não vou fazer escolher só um. Larissa, eu sei que tem mais de um também, já me falaram. Queria que você falasse um pouquinho dos projetos de vocês, para o pessoal conhecer também. Que, né, isso tudo vem de algum lugar, né? Então eu queria saber dos projetos de vocês, que você falasse um pouco sobre. Perfeito. Ai, gente, é um monte de coisa, porque é isso, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar, eu acredito, assim, no trabalho em rede muito, né, trabalhando com o que eu trabalho, que é a arte, assim, sozinho você não faz muita coisa mesmo, assim, você tem que estar em coletividade, né, então acho que isso faz com que eu trabalhe com tanta gente, com tanta coisa, porque é isso, tem que estar junto, não, sozinha é muito difícil. Então, é isso, assim, o que eu faço, gente? O que eu estou fazendo agora nesse distanciamento social? Eu basicamente trabalho em 3 coletivos, falando em coletividades, né? 2 coletividades de teatro, que é a primeira delas, o Grupo Retagô de Teatro, aqui de Porto Alegre, né? Trabalho, que é o grupo, né? Love, né? Lau, e trabalho também no Bloco da Laje, Porto Alegre, também incrível. Trabalho na Usina do Trabalho do Ator, que é um outro grupo de teatro, que é o grupo onde eu desenvolvi toda a minha formação assim teatral, desde quando eu era um jovem adulto. E eu sou um eterno estudante, um eterno aprendiz da vida, de tudo, né? Então agora estou aí tentando construir uma tese de doutorado, articulando as coisas todas que eu venho experimentando dentro das minhas experiências como um agente artístico negro, né? E é isso, assim, eu acho, esses dias me perguntaram, Piragira, como você se define? Eu sou, assim, aquilo que eu sigo sendo aquilo que eu já era muito como quando criança, assim.
que é assim, eu sempre gostei de comer bastante. E aí eu sempre ficava experimentando tudo assim dentro de casa. Assim, minha avó tava fazendo um bolo, aí botava o dedo. Minha mãe tava fazendo uma coisa. Então, assim, eu me sinto um grande experimentador. Já sofri muito com isso. O que você tá fazendo? O que você... E isso, esse olhar limitador da nossa experiência como detida a um único lugar, também é uma experiência hegemônica, branca, eurocêntrica, né? Que vai trabalhar com a ideia de você ser uma coisa só, e a experiência negra, ela nos abre justamente a possibilidade de nós, em nós mesmos, sermos plurais, porque a nossa ancestralidade, ela é plural, né? Ela não está presa em uma matéria, ela está criando discurso em tempo inteiro subjetividade. Então, né? É isso, eu sou muitas coisas. Então, hoje eu me identifico como alguém que faz realmente muitas coisas, porque gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e isso não ser um problema. E é isso, fico fazendo um monte de coisa, assim, experimentando. Tô adorando, Lau, esse convite para falar, conhecer também a Lara, incrível. Nossa, muito incrível. Eu tenho muita admiração pelas assistentes sociais, pelos assistentes sociais, porque eu já trabalhei durante muitos anos em projetos sociais. E quase todos os assistentes sociais trabalham com artistas, porque os projetos, as coisas todas, sempre prevê a arte como uma grande ferramenta, né, de trabalho em projetos assim, né, sociais, né, ver assim a arte como um veículo mesmo. Então eu tenho muito apreço, assim, tenho inclusive amigas incríveis assistentes sociais. E eu acho que é uma profissão, assim como o professor no Brasil, que ela é fundamental. Quando for valorizado de fato, assim como os professores, a gente vai ter muita mudança no país. Então, gente, eu não sei se isso é um fim, mas eu já tô aqui meio que falando de mim, me despedindo da louca. É isso. Eu se deixa, eu fico falando, né? Ai, gente, eu achei assim maravilhoso também esse momento. Acho que é incrível. São poucos os espaços que homens e mulheres negras podem falar. Então, quando a gente tem assim um lugar para potencializar e para criar e para mostrar o nosso trabalho, e aqui nós viemos, é importante sim, é importante fortalecer inclusive esses coletivos e esses espaços, né, não esvaziá-los. Em relação à minha trajetória, assim, né, onde eu estou, acho que é importante falar de onde eu venho, né, para poder falar de onde eu tô. Eu venho sim da periferia, né? Eu venho desse lugar, do lugar de não ter saneamento básico, né? Vamos pensar assim. E aí eu fui para um outro lugar que foi sim através das relações, sim, através da própria academia. Eu consegui me ver num outro universo que eu não enxergava, né? Que eu não via como potencialidade para mim. E aí sim fui atuar como educadora social, né? Eu atuei 10 anos na abordagem social de rua em Porto Alegre, iniciando como educadora social, depois em outros projetos de habitação popular. E a partir dali, né, depois com a formação, fui trabalhando como técnica. Trabalhei também com jovens e adolescentes egressos de medida socioeducativa. Foi algo assim bastante potencializador para mim também. Trabalhei em algumas instituições aqui de Porto Alegre. E a partir disso eu me vi também querendo, fui tendo alguns convites para seminários, para palestra, para formação. Nunca acreditei, né? E é isso, sempre essa coisa do descrédito, de ter tido professores brancos, de ter tido docentes brancos. Eu não tinha uma relação, nunca tive um professor negro, uma professora negra, para que eu acreditasse que eu poderia ser uma instrutora negra, que eu poderia, né, sonhar em dar aula na universidade sendo mulher negra, vindo da periferia, vindo lá do esgoto a céu aberto. É importante falar isso, né? Essa foi a minha criação, essa foi a minha realidade por muitos anos da minha vida. Então, transcendendo tudo isso, todas essas barreiras que não foram fáceis e até hoje não são, é que eu comecei então com essa iniciativa da Educacional TA, como empreendedora, e aí chamando outras mulheres empreendedoras também para trabalhar com formação de educadores sociais, né, na Fundação Pão dos Pobres, que é o local que eu tenho hoje parceria. E, além disso, estou militando ainda na campanha nacional Criança Não é de Rua. Essa campanha, ela caminha comigo já há mais de 5 anos, quando eu ainda atuava como educadora social, 6 anos, mais assim. E eu fui, na verdade, para a coordenação dessa campanha pela região sul, por um fórum aqui, o Interruas, de Porto Alegre, que discute a situação da população de rua, que é um fórum que hoje está enfraquecido, mas já teve muito potente. Então, eu conheci muitas realidades ao longo do Brasil, muitas histórias da população de rua. Então, hoje, né, eu estou
como instrutora e como uma das fundadoras da iniciativa que é a formação de educadores sociais, na militância com a população de rua também, na campanha nacional Criança Não é de Rua, né, nessa potencialização, e hoje sou também mestrando em segurança cidadã, lá na URGS, na sociologia também, nas ciências sociais, na verdade. Então, eu estou transitando nesses espaços e como o Piragira trouxe, assim, o conhecimento ele não para, é importante que a gente experimente, né? Então, se eu fosse dizer que eu sou mulher negra, feminista, que luta pelos direitos, pela igualdade social e que experimenta muito também, né? E simplesmente não posso ter medo, eu tenho que me arriscar, porque se eu tenho medo e se eu não me arrisco, outras mulheres não, mas mulheres ou homens brancos vão tomar o meu lugar facilmente. Então é importante que eu me coloque. E eu estou muito satisfeita também com essa mulher que eu fui me tornando, com essa mulher que eu estou, né? A gente está sempre se desenvolvendo, mas eu estou muito feliz por olhar para a minha história de onde eu venho e perceber onde eu estou e perceber o quanto as pessoas também acreditam a partir disso e se potencializam. Então, essa sou eu e esses são os lugares que eu estou ocupando hoje. Muito feliz também de conhecer o Pira, de conhecer a Laura, né? É sempre importante poder conversar com outros homens e mulheres negras. Ai, quando tudo isso acabar, vamos marcar uma cervejinha, um churras. Amor! Então, última coisinha, a gente acabar. A gente vai acabar, porque se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Eu quero que vocês deem uma dica. Pode ser de livro, pode ser de filme, música, disco, o que vocês quiserem. Não precisa ter relação com o que a gente conversou. Pode ser uma coisa que vocês estejam vendo agora ou o que vocês quiserem. Muito da diquinha. Ontem a Lari estava falando e aí eu fiquei, a fala dela me levou muito para um lugar, que daí agora que bom que tu falou isso, porque eu posso falar disso, porque eu não queria falar, não quero atrapalhar a Lari e não quero falar mais, né? Mas a Lari falando me levou muito para esse lugar, né? E agora quando perguntou, eu vou dizer isso, que a minha dica de coisa que eu vi ontem, um filme na Netflix, que é sobre a Michelle Obama, uma viagem que ela fez logo após que terminou o mandato, né, do Barack Obama. Ela então faz essa turnê pelos Estados Unidos para divulgar o lançamento do livro dela. E gente, achei super incrível, assim, muito incrível. E eu acho assim sempre muito digno todos os esforços assim da experiência negra para ela se revelar e se pautar como plural, como múltipla, né? Eu tenho muita preocupação nisso, assim, né? Nesse debate que é o de um lugar que nós queremos construir, que nós estamos construindo para a gente, e o quanto que o racismo também acaba nos prendendo em alguns lugares, né? A Patrícia Hill Collins vai falar a partir da experiência de mulheres negras, né, sobre as imagens controladoras, mas eu acho que essas imagens controladoras, elas agem sobre todas as pessoas negras, né? E eu acho que, inclusive, nesse sentido, assim, quando a gente descobre um jeito de ser potência, parece que fica lacrado lá, assim, né? Parece, uau! Né? É um jeito só que existe. E quando a gente tem essas experiências Então, a Michelle, nesse filme, ela fala da experiência dela de uma mulher que foi a primeira dama dos Estados Unidos, maior potência mundial, entendeu? Então, ela foi a mulher mais potente do mundo. E ela fala disso, desse lugar que ela também aprisionou ela. Isso eu achei incrível. De ser a mulher mais poderosa do mundo, entendeu? E isso também aprisionou ela. E daí a gente vai discutir o que é a liberdade, pensar no que é isso. E ela diz em vários momentos que a minha liberdade foi ter saído um pouco desse lugar, que é eu poder ser eu mesma, sem ficar sempre pensando e sempre agindo por sob a expectativa de alguém ou de algo, né? Então, acho que esse filme, ele é incrível. E eu acho que, nossa, ele nos ensina muita coisa. Eu vou assistir e assistir hoje as apresentações, eu não vi. Tu viu, Lari? Sim, eu assisti já, é maravilhoso, né, da Michelle Obama. Tem outros, assim, que eu não tô lembrando agora, mas eu lembrei de um filme também que eu acho incrível, que é O Menino que Descobriu o Vento. Não sei se vocês já assistiram esse filme, O Menino que Descobriu o Vento. Netflix, ele né? tá no Netflix. Eu não vi. Ele fala também
ele fala da coisa, assim, do lugar, da invenção que, de alguma forma, salva também o próprio lugar onde esse menino vive, potencializa através de uma criação dele, assim. Então, a coisa de trazer a água, e a água traz alimento, então tem toda uma relação, e ele, por ser um menino negro, numa comunidade negra, africana, então acho que é bem interessante poder falar disso quando a gente fala da questão do descrédito também que a gente recebe, e de um menino que inovou e cresceu e é baseado ali em fatos reais. Acho que é bem interessante, vale assistir, né? E um outro livro, assim, dica que eu estou lendo agora é o livro Trocando as Lentes, do Howard Zehr. Eu fiz uma formação em justiça restaurativa no programa Escola Mais Paz, na Júris. E, enfim, aí eu estou lendo agora a 25ª edição do aniversário, estou vendo aqui a edição, Trocando as Lentes. Howard Zehr, indico. Ele tem um outro olhar sobre o sistema punitivo também no Brasil. Quem acaba, né, sendo mais aprisionado são, sim, homens e mulheres negras, e a gente tem que fazer esse marcador, mas ele fala sobre a questão desse paralelo da justiça formal, da justiça comum, né, e o quanto isso hoje é potencializador ou não, né, para a sociedade. Então, estou lendo, dica de leitura, minha dica de filme, O Menino que Descobriu o Vento, e o outro, né, Pira já falou aí, e eu já assisti, é bem legal, vale a pena. Eu vou indicar uma coisa que eu estava procurando para ver o nome certinho. Mas se eu não me engano, tá, acho que é esse nome mesmo. Astronomy Club. É um grupo de comediantes negros dos Estados Unidos. Ele vai mais para um lugar da comédia negra americana, assim. Tem umas questões que são tratadas nos Estados Unidos que não são tratadas aqui por motivos, né? Não somos no mesmo lugar, enfim. Mas eu acho que é uma série, tem uns 8 episódios, se não me engano. E é muito legal porque trata de várias coisas. E eu tô nessa trajetória aí de procurar referências visuais, principalmente, de pessoas que eu me aproxime em termos de característica, assim. Então, isso eu já tinha visto já há muito tempo, eu tava revendo esses dias de novo, e eu recomendo que as pessoas vejam, assim, pra gente dar uma risadinha também, nas coisas assim. Certo? Onde é que eu vejo? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Vou pedir patrocínio na Netflix depois dessa. Isso é incrível, né? Galera, olha só. Tem que liberar a Netflix pra geral agora. É isso então, gente. Isso. Vou encerrar aqui nosso podcast, videocast, essa coisa cast muito louca que a gente inventou nesse momento. Muito obrigada por vocês dois. Amei. Pena que a gente tem tempo de vídeo, não dá pra fazer um vídeo muito gigante. Mas vou chamar vocês novamente, quando a gente puder fazer vídeos gigantes. Eu vou chamar vocês sim, tá? Bem rapidinho. Vocês conseguem achar, tem que falar, né? É importante para divulgar de onde é que a gente está atuando. Mas a gente tem o Instagram da Educacional Tear, que é o nosso EduTear, né? Podem achar por lá também. O WhatsApp da Tear, que é 51992482672, né? O WhatsApp é meu pessoal e também da Tear. Tem outro que eu não lembro agora. E também consegue encontrar a página, o site da Tear, que é o www.educacionaltear.com.br, e as páginas do Facebook. Então, nos encontrem por lá, vão encontrar também outras mulheres atuando, não sou só eu. Então, quando uma mulher vai, né, leva a outra junto com ela. Beijo. Thiago? Minha arroba em todas as redes é @piragira, com J. E também vou dar o arroba do Grupo Pretago, que é um grupo incrível de teatro preto aqui de Porto Alegre. @Grupo Pretago. No Instagram, no Facebook. E é isso aí. Isso aí, então, gente. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Nos procure nas nossas redes. Teremos mais episódios. É isso. Dá tchauzinho, gente. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Adorei te conhecer, Lari. Beijo. Bom te conhecer também, Kira. Bom, Laura.